Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 8 de novembro de 2025. Trump e o Prêmio Nobel da Paz, parte 1. A frustração da Casa Branca diante da decisão do Nobel da Paz foi explícita. O governo de Donald Trump criticou hoje a decisão do Comitê Norueguês por conceder o Prêmio da Paz ao líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, e não ao presidente do ZEUA, Donald Trump. Marco Rubio foi quem indicou a venezuelana Maria Corina Machado para o Prêmio Nobel da Paz. Em 2024, ainda como senador pela Flórida, ele liderou uma carta aos organizadores em Oslo sugerindo que a opositora ao presidente Nicolás Maduro fosse considerada. Atualmente, o comitê é composto por 5 membros, que trabalham em uma sala trancada em Oslo para evitar influências externas. O vice-presidente do grupo, Asli Toji, já havia afirmado em entrevistas anteriores que campanhas de influência costumam ter efeito negativo nas deliberações. Alguns candidatos pressionam muito, e não gostamos disso, declarou Toji, sem citar Trump. Prisão relâmpago, ataques e vida oculta. A trajetória de resistência de Maria Corina Machado não é o perfil de um presidente pacífico. O testamento de Alfred Nobel estabelece que o prêmio deve ser concedido à pessoa que mais, ou melhor, fez para promover a amizade entre as nações. Como funciona a indicação ao Nobel da Paz? 244 pessoas e 94 organizações foram indicadas em 2025, totalizando 338 nomeações, o maior número desde 2016. A lista completa dos indicados é sigilosa e só será divulgada daqui a 50 anos. O vencedor recebe uma medalha, um diploma e um prêmio equivalente a 6,3 milhões de reais. Especialistas já afirmavam que Trump não se encaixava no perfil tradicional dos laureados com o Nobel da Paz. Ele retirou o ZEUA da Organização Mundial da Saúde e do Acordo de Paris sobre o Clima e iniciou uma guerra comercial contra antigos aliados, disse Nina Greiger, diretora do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo, a Reuters. Não é exatamente isso que esperamos quando pensamos em um presidente pacífico ou em alguém realmente interessado em promover a paz. Por outro lado, Greiger afirmou que Trump pode se tornar um candidato mais forte para 2026 se conseguir intermediar um cessar-fogo permanente na faixa de Gaza e encerrar a guerra na Ucrânia. A respeito da paz, Allan Kardec incluiu na Revista Espírita de fevereiro de 1863, mensagem de F.D., antigo magistrado com o nome Paz aos homens de boa vontade. Meus caros amigos, a vida é curta. Grande é o que a precede o que a sucede. Nada acontece senão pela vontade de Deus. Nada é, portanto, senão legítima e alta justiça. Vossa miséria, quando vos aperta, é um mal merecido, uma punição, não tenhais dúvida, de faltas anteriores. Encarai-a bravamente e levai os olhos ao alto com resignação. A bênção e o alívio descerão. Por vezes vossos pesares são a prova pedida pelo vosso espírito, por vosso espírito desejoso de chegar prontamente ao objetivo final, sempre entrevisto no estado de não encarnado. No momento em que o mundo se agita e sofre, em que as sociedades, em busca do que é verdadeiro, se contorcem num parto laborioso, Deus permite que o Espiritismo, isto é, um raio da eterna verdade, desça das altas regiões e vos esclareça. Nosso objetivo é mostrar-vos o caminho, mas deixar-vos a liberdade, isto é, o mérito e o demérito de vossas ações. Escutai-nos, pois, e ficai certos de que a vossa felicidade é para nós uma viva preocupação. Se soubesseis quanto vossas más ações nos afligem, quanto os vossos esforços para a lei de Deus nos enchem de alegria.
O Senhor nos disse: servidores do meu império, apóstolos dedicados da minha lei, a todos levai a minha palavra, a todos explicai que a vida eterna será a dos que praticam o Evangelho, a todos os homens fazei entender que o bem, o belo, o grande, degraus de minha eternidade, estão contidos numa palavra, amor. O Senhor nos disse: espíritos velozes, correi a todos, aos mais infelizes e aos mais felizes, do rei ao artesão, do fariseu ao que se queima em fé ardente. E nós vamos a todos os lados e gritamos aos infelizes: resignação; aos felizes, caridade, humildade; aos reis, amor aos povos; ao artesão, respeito à lei. Meus amigos, no dia em que fizerdes mais que nos escutar, isto é, no dia em que praticardes os preceitos, não mais egoísmo, não mais inveja. Partindo daí, não mais misérias, não mais esse luxo que é o verme que rói as sociedades e as destrói, não mais esses erros morais que perturbam as consciências, não mais revoluções, não mais sangue. Não mais esse triste preconceito que fez com que por muito tempo se acreditasse, nas famílias principescas, que o povo era uma coisa que lhes pertencia e que elas tinham um sangue diferente do sangue do povo. Nada além da felicidade. Vossos governos serão bons, porque governantes e governados terão tirado proveito do espiritismo. As ciências e as artes, levadas nas asas da divina caridade, elevar-se-ão a uma altura que não suspeitais. Vosso clima, saneado pelos trabalhos agrícolas, vossas colheitas mais abundantes, as palavras tão profundas de igualdade e fraternidade enfim interpretadas sem que ninguém sonhe despojar aquele que possui, realizarão, vô-lo afirmo, as promessas do vosso Deus. Paz, disse o seu Cristo, aos homens de boa vontade. Não tivestes a paz porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, chama-se caridade. A caridade moral, como a caridade material, e não a tivestes, e o pobre foi tão culpado quanto o rico. Escutai-me bem, crede e amai. Amai, muito será perdoado a quem muito amou. Crede, a fé transporta montanhas. Prudência e doçura no apostolado novo, vossa melhor prédica será o bom exemplo. Lamentai os cegos, os que não querem ver a luz. Lamentai, mas não censureis. Orai, meus amigos, e a bênção de Deus será com as vossas almas. O facho da vida irradia, em todos os lados do horizonte acendem-se faróis, a tempestade vai sacudir e talvez quebrar os barcos. Mas o piloto que sobre a vaga furiosa olhar sempre o farol, chegará à praia e o Senhor lhe dirá: paz aos homens de boa vontade, sê bendito, tu que amaste, sê feliz, pois trabalhaste pela felicidade de outrem. Meu filho, a cada um segundo suas obras. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de novembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.